Como nós havíamos combinado, né? O tema hoje, né? Tratando sobre coaching, marketing digital, e aí são dois assuntos, assim, ambos são interessantes, e muita gente acaba não conectando esses dois universos, né? E a gente achou Sim. interessante falar sobre isso porque nós dois participamos de uma comunidade que é chamada Liga Motivacional, né? Que ela é voltada para o marketing digital e ela tem muitos insights, muitas dicas, né? Das pessoas que estão lá referentes à construção, né? De um perfil nas redes sociais, não só o Instagram, mas ele é mais voltado para o Instagram, né? Mas ele Sim. acaba tratando sobre essa questão de construção de autoridade dentro das redes sociais, né? E aí, Aline, se apresenta aí para o pessoal, fala aí quanto tempo você está Tá, na liga. beleza. Então, meu nome é Aline Osório, de formação, eu sou engenheira, especialista na área de engenharia de segurança do trabalho. Fiz minha formação em coaching em 2016. Eu comecei a trabalhar na verdade, com desenvolvimento pessoal, meditação, autoconhecimento em 2014. 2016, eu me formei coach. E eu entrei de cabeça no marketing digital em 2017. E atendo, então, assim, trabalhei com engenharia até 2017, ministrando aulas também e palestras, treinamento para trabalhador dentro de indústria. 2018 e 2019, eu só atuei como coach, tá? Então, hoje eu vivo de coaching, e adoro atender os clientes, fazer os processos, ajudar as pessoas. Eu estudo marketing digital. Eu estou na liga faz pouco tempo, desde outubro de 2019. Mas eu estudo marketing digital, tenho diversos cursos que eu faço online, que eu já comprei, adoro estudar. E para que eu possa ajudar mais pessoas, porque o digital é escalável, né? Você atinge gente do Brasil inteiro e de outros países que também falem a sua língua, né? Quanto mais língua você falar, melhor. Mas se eu atuo como coach somente na cidade onde eu moro, eu consigo pegar muito menos gente do que eu atendendo de forma online. Então, isso foi uma coisa que mais me atraiu, né? E aí eu comecei minha jornada construindo páginas no Instagram, no YouTube, Facebook, no LinkedIn. Eu tenho cursos online que eu vendo, né, na Hotmart, tem e-books, não apenas atendo cliente no 1 a 1, né? Tem aí todo esse trabalho no mercado digital. Perfeito. Então, e aí você comentou, né, sobre essa questão. É importante, a gente está falando sobre o universo coaching, assim, mas eu estendo isso a qualquer profissional liberal. Inclusive, assim, mesmo não necessariamente profissional liberal, a construção de autoridade, ou então que seja a construção de comunidade dentro do ambiente digital, ela é muito interessante, muito importante atualmente, né? Por exemplo, você citou o LinkedIn. Hoje, para um trabalhador, é muito importante ter um LinkedIn, né? Seja Sim, para uma pessoa que está empregada ou que está buscando recolocação ou colocação no mercado de trabalho. É uma ferramenta muito interessante de conexão entre empresas e trabalhadores. Então, e para tudo isso, existem estratégias para você otimizar o seu perfil e também fazer com que ele cresça de forma sustentável, né? Então, para cada, eu acredito, né? Assim, o meu trabalho do Conquiste o Sucesso, ele é focado no Instagram, mas o que eu vejo é que, assim, existem diversas redes e cada uma tem a sua estratégia de colocação, né? Então, o sim, LinkedIn, não adianta você ter a mesma linguagem, por exemplo, no Instagram e no LinkedIn. São linguagens que eu entendo que são diferentes.
Então, questão de posicionamento e tudo mais. Então, eu vejo que é importante essa construção de imagem para o trabalhador, seja ele profissional liberal, empreendedor, ou mesmo alguém que está construindo uma carreira, né, dentro de uma empresa e tudo mais. Eu vejo as redes sociais, né, além da parte de interação com seus amigos, com a comunidade, você tem diversas formas de utilizá-la em seu benefício. Você pode aprender muito. Então, pô, hoje em dia a gente tem um universo aí de conhecimento sendo divulgado de forma gratuita. Aqui, essa live, por exemplo, é um universo de conhecimento. Então, você pode aprender e pode se desenvolver como profissional e também utilizar isso para crescer a sua autoridade dentro do universo, né? O Ricardo Leite até perguntou, e é pertinente ao tema aqui, Aline, o que você considera, por que você considera importante ter o LinkedIn, por exemplo? Para mim, então, eu até posso admitir que eu não tenho tanto foco no LinkedIn e no Facebook. Eu só criei para ter mais, estar em mais lugares, né? Mas o que eu mais gosto do LinkedIn são os artigos. Ele pode funcionar um pouco como blog, e eu gosto muito de escrever. Só que o que acontece? Eu ainda não estou com uma equipe, né? Porque eu ainda não contratei uma equipe apenas quando eu lanço cursos digitais. Então, meu foco tem que ser mais direcionado, para que eu não perca o foco. Então, eu foco mesmo no Instagram e no YouTube, né? Eu faço bastante vídeos. Mesmo o meu maior foco é no Instagram e os infoprodutos que eu crio lá na plataforma Hotmart. Então, esses são os meus maiores focos. No LinkedIn eu tenho alguns artigos, tem algumas coisas lá, para se a pessoa pesquisar de coaching, pesquisar de produtividade, ela me encontrar e ela poder conversar comigo. O LinkedIn eu acho legal para estudar também, as reportagens, assim, é muito mais rico de informações mais técnicas, assim. Realmente, cada rede social, ela tem uma linguagem. Então, como eu sou uma só, para que eu não me perca, que eu não trabalhe feito louca, né? Eu foco mais. Então, no Instagram, na construção de lista de e-mail também, cursos online e os vídeos para o YouTube. Perfeito. Só complementando a resposta, até respondendo ao Ricardo. Ricardo, comenta aí qual que é a sua profissão, o que você faz. E assim, eu tenho... A minha irmã, ela é especialista em LinkedIn, por exemplo. Ela trabalha como consultora de carreira. E ela já trabalhou muito tempo como headhunter, ou seja, caçadora de talentos, digamos assim. O LinkedIn, ela é uma ferramenta muito forte para as empresas localizarem profissionais específicos. Então, se você é um profissional que quer se posicionar dentro de um determinado nicho, você, por exemplo, escrevendo artigos no LinkedIn, vai fazer com que empresas consigam te localizar e verificar que você domina determinado tema. Então, é importante. As redes sociais, e aí a gente coloca assim, o tema que é a questão do marketing digital, que basicamente, né, o marketing digital é um universo muito grande. A palavra, o marketing, né, tem muito a ver com essa questão de venda, de propaganda e tudo mais. Quando você utiliza isso para dentro do marketing digital, é você utilizar a estratégia mais assertiva e acertada, né? Para fazer com que você atinja um objetivo específico. Então, se seu objetivo é crescer a sua autoridade, você consegue utilizar ferramentas dentro do YouTube, dentro do Instagram, para que você se torne mais visto e, por consequência, as pessoas vão te trazer algum reconhecimento. Isso daí pode trazer prospecção de clientes. Então, para o profissional liberal, e aí a gente entra no universo do coach, né, especificamente,
é uma ferramenta muito boa para a captação de clientes. Porque, por exemplo, você fica o dia inteiro lá falando sobre desenvolvimento pessoal, você que é uma especialista em produtividade, por exemplo, a pessoa ela está lá com alguma dificuldade, ou então ela é, ela tem que bater metas e não consegue bater metas, tem uma dificuldade muito grande em bater metas, e ela vê que você está falando sobre produtividade, Sim. existe uma chance dela te procurar e aí você conseguir desenvolver um trabalho profissional com ela, né? Exatamente. O marketing moderno, né? Aquele inbound marketing, o marketing de conteúdo, ele hoje funciona assim, o marketing. Antigamente entregava-se muito banner, interrompiam a gente toda hora. Você está assistindo televisão, antigamente, quando não existia internet, você está lá assistindo televisão. E aí vem a propaganda. Pô, na hora da propaganda é um saco. Todo mundo muda de canal ou levanta, né? Então, hoje, o marketing, ele é de agregar valor, ele é de gerar conteúdo de valor, e a pessoa vai te procurar justamente por isso que você comentou, né? A pessoa, ela procrastina, por exemplo, ela tem esse problema, e ela viu um vídeo onde eu estou falando sobre essa questão de procrastinar. Então, ela vai, me manda um direct, tenho esse problema, como você pode me ajudar e tal. Então, hoje é uma troca, né? Porque não tem como você obrigar alguém a ficar na sua página. Mudou muito. São muitas informações, são muitas páginas. Então, hoje você cria um relacionamento mesmo, né? E só para aproveitar o gancho do profissional liberal, né? Eu acho que assim, o coach já é uma profissão assim, mais moderna, mas todas as profissões, eu vim do mundo da graduação, né? O Regis também, é, lá na graduação você não aprende como vender, você não aprende nada de vendas, nada, ninguém fala disso. Entendeu? Então, por exemplo, eu fiz 5 anos de engenharia, ficou 5 anos só de coisa técnica. Ninguém nem me ensinou a fazer uma entrevista de emprego na faculdade. Então, eles não te preparam. Lógico, a faculdade ela pensa, ela prepara a pessoa para arrumar um emprego. Só que ela não ajuda muito te ensinando a coisas de desenvolvimento pessoal, comunicação. E quanto menos ainda se você se vender, ou seja, divulgar produtos, serviços, ser um empreendedor. Então, assim, o coaching, né, o curso de formação, hoje já está mudando, mas normalmente você vai lá e você aprende as técnicas, as ferramentas, como conduzir o processo, mas aí você sai e você precisa de clientes. Então, por isso é importante aprender sobre marketing digital. Para todo mundo que é autônomo, que é profissional liberal, que quer vender produtos, serviços, não tem outra escolha, porque agora a publicidade é essa. Todo mundo está olhando para o seu smartphone. Tem mais ninguém olhando para o outdoor, não tem mais ninguém olhando para flyers, panfletos que são entregues na rua. Mudou. Então, é necessário que, se você quer vender produtos, serviços, se destacar no mercado, você tem que entender de marketing digital, nem que seja o mínimo, né? O mínimo. Você pode contratar pessoas para trabalhar para você, mas mesmo o mínimo você tem que entender. Perfeito. E a base do marketing digital, né? E até você comentou isso do passado e o presente, né? Que bom que as coisas mudaram, né? Que hoje as pessoas estão tendo um contato Sim. mais direto, porque antigamente era uma publicidade muito fria, né? Era muito invasiva e fria. Então hoje você tem a possibilidade de agregar valor e você não precisa, por exemplo, gastar uma grana absurda para ter a sua propaganda numa rádio ou que seja numa televisão. E aí, só respondendo rapidamente aqui, o Axel Toreto que falou sobre a questão de norte de divulgação, cara, você construir uma audiência, não sei se você já tem uma página profissional, né, seja no Instagram, e a gente vai focar aqui no Instagram, porque é uma plataforma que nós usamos, eu e a Aline, nós usamos de forma mais comum, de forma... É a nossa plataforma usual. Basicamente, eu foco no Instagram, né?
Então, o que E eu não posso dá te tempo falar... também, né? De falar de Oi? tudo, né? Ah, E não não dá dá. Então, é como tempo. eu falei. É uma estratégia específica para a linguagem. Hoje eu vejo, né? A linguagem é muito diferente no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. São 4 tipos de linguagens que você pode utilizar. E aí, isso daí até pode ser um tema para uma outra live, porque é um conteúdo absurdo, né? E Exatamente. falando sobre a questão de norte de divulgação, o meu conselho, minha dica é construir uma página profissional, ou então que seja a sua página pessoal, mas que você desenvolva um conteúdo que você possa agregar valor para que as pessoas venham te procurar. E aí é como o ADM Fernando Brandão, que sempre está presente aqui, parceiraço, ele falou que a pessoa vai onde ela encontra uma solução para o problema dela. Então é resolver o problema. Assim, você está desenvolvendo um curso. Esse curso ele é voltado para desenvolver para resolver um determinado problema. Então, faça postagens na sua página que façam com que as pessoas busquem você, porque você é um resolvedor desse problema. Então, é um ponto Exatamente. principal aí de marketing. É se mostrar como uma pessoa apta e capaz a resolver determinado problema. A Aline, por exemplo, ela se posicionou nessa parte de produtividade. É muito interessante. Existe o universo do coaching, ele é muito vasto. Então, você pode trabalhar na parte de negócios, trabalhar em empresas, como desenvolvendo lideranças, e aí a gente pode até entrar num ponto que a gente estava discutindo antes, assim, conversando, que é a questão da diferença, assim, o que, que é o processo de coach, né? O que, que o coach faz? Então, na sua visão ali, na sua definição, o que, que o coach faz? Tá. Não, então, realmente as pessoas não sabem, né? Coaching com ING no final é um processo, é a metodologia. E coach, com esse t no final, é o profissional. Então, começa por aí que as pessoas falam errado. O coach, ele é um profissional que ajuda uma pessoa a ter clareza do estado atual que ela está na vida e identificar, ajuda essa pessoa a identificar qual é o estado desejado dela, quais objetivos que ela tem. E no meio do caminho, então, vai ajudar essa pessoa a sair de onde ela está agora, alcançar um estado desejado. E no meio desse caminho, ela quebra crenças limitantes, essa pessoa desenvolve potenciais, desperta forças internas que nem ela sabia que ela tinha, aumenta muito clareza, autoconhecimento, autoconsciência. E aí tem gente que acha que coaching é uma ferramenta. Coaching é uma metodologia, que tem um monte de ferramentas. Eu conheço muitas, dezenas de ferramentas e muda em cada processo as ferramentas que eu vou passar de acordo com os objetivos daquele cliente. Como eu sou da área de produtividade, então eu seleciono pessoas que têm essas dores. Por exemplo, a pessoa procrastina demais, que não consegue focar, não consegue priorizar, é desorganizada a rotina dela, quer ser mais produtiva. Então, eu seleciono ali na primeira sessão, eu converso, porque coaching não é para todo mundo. Coaching é para pessoas que querem sair da zona de conforto e se desenvolver, né? Não tem como uma pessoa que é totalmente vítima, culpa os outros pelos seus problemas e tal, não quer sair da zona de conforto, essa pessoa não pode fazer coaching, né? O coaching, e ele também trabalha perguntas poderosas, né? A pessoa vai passar por reflexões profundas, né? Então, logo ali na primeira sessão, que é a sessão de clareza plena, eu gosto de chamar, inclusive eu passo ela gratuitamente. Por que que é gratuitamente, sabe? Porque a pessoa, a gente nem sabe se ela tem um perfil exatamente. Então, é uma conversa onde vai trazer mais clareza. A pessoa, pelo menos ela sai da sessão com uma clareza absurda. A gente fala quais são os objetivos, ela me conta dos objetivos dela, a necessidade, os desafios que ela tem, o que ela quer alcançar, eu explico o que é o processo, e aí a gente vê se continua junto ou não, né? E aí, o pacote tem 10 sessões normalmente. Perfeito.
Só dando um oi aí pro Rogério da Liga Motivacional, entrou aí, parceiraço nosso, né? Oi, E, Rogério. Eu e não vi. aí a questão é até que a Aline comentou nessa questão do processo, é importante destacar as diferenças, assim, né? Eu vejo, e algumas pessoas até vêm me perguntar no direct e tudo mais, né? Quando eu abordo esse assunto, qual que é a diferença entre coach e mentor, né? Ou então o processo de coaching e o processo de mentoria. Primeiro, o processo de coaching ele não é uma consultoria. Como a Aline comentou, o processo de coaching ele serve para trazer a pessoa para uma clareza. Então, a pessoa ela está com uma dificuldade específica na vida dela, ou então que seja uma dificuldade geral. Ela está no momento que ela não se encontra, não sabe qual é o seu propósito de vida, não consegue fazer nada e finalizar os processos e tudo mais. Ela está no momento assim perdida, digamos assim. O profissional, o coach, ele vai auxiliar essa pessoa, primeiro trazendo clareza para ela por, assim, digamos, os gatilhos, os porquês dessa dificuldade que ela está passando nesse momento, que ela consiga identificar, ter mais clareza. E aí eu sempre digo, eu não sei se vocês aí já passaram, e até seria legal vocês comentarem aí colocarem nos comentários se vocês já fizeram um processo de coaching, se já passaram por algum processo de coaching, comentem aí, eu acho legal falar isso. E a questão, até a Van Paula começou a falar, né? Ele precisa, coach, no caso, isso é legal, porque o coach é a pessoa que passa pelo processo de coaching, com dois Es, né? Seria Cliente, né? o cliente que vai buscar o processo de coaching, né? Então, essa questão do comprometimento é muito importante. A gente brinca, né? E aí eu vou falar um pouco até de mim, eu acabei não falando no início. Eu tenho uma formação em coaching chama Instituto Biocoaching, que é daqui de Curitiba, e eu estou realizando minha segunda formação agora pela Febracis. Então, e na Febracis se fala muito sobre essa questão do comprometimento, que o processo de coaching, né, é só para quem realmente está comprometido, porque é, existem bases que a gente utiliza, e uma delas é a questão da autorresponsabilidade, do comprometimento e do protagonismo. Porque, assim, a pessoa, quando ela está num estado de vitimismo e ela terceiriza tudo, ela acredita que a culpa é sempre dos outros, dificilmente essa é uma pessoa que vai conseguir evoluir na vida, porque a primeira base para você evoluir é você identificar em você o que está gerando essa situação atual e como que você faz por você mesmo, sem depender dos outros, para resolver isso, né? Então, são ferramentas que são utilizadas que te trazem essa clareza. Só que se a pessoa ela não está comprometida em se desenvolver, então o processo de coaching não é para ela. E aí a questão que eu estava comentando, a diferença, né? Que eu coloco assim, até porque eu vejo que é uma dúvida muito comum e hoje está muito em voga essa questão da mentoria, né? A diferença entre o processo de mentoria e o processo de coaching. A mentoria, e isso eu vejo como uma mentoria correta, porque tem muita gente também que realiza processos de mentoria que não são os mais corretos, né? Os mais adequados. O mentor, ele é uma pessoa que ele tem um know-how específico, ou seja, ele tem um conhecimento em determinada área, ele já tem uma expertise e ele já passou por determinada situação que ele vai poder auxiliar com base na experiência dele. Como é que ele faz? Fechou aqui o negócio, mas como é que ele A faz luz, né? com base na experiência dele, para que você chegue? Ou seja, ele coloca muito da experiência dele. O, o coach, o profissional do universo coaching, ele é um profissional que ele tem uma base de ferramentas que vai fazer com que você, a pessoa, ou seja, o cliente, tenha clareza necessária para chegar ao ponto determinado. Não necessariamente esse profissional, por exemplo, eu vou levar para uma área aqui que eu também tenho conhecimento, que é a área financeira.
a parte do o famoso coaching financeiro, né? Não necessariamente o coach financeiro ele tem uma experiência assim no mercado de ações, por exemplo. Ele vai te trazer ferramentas para que você consiga identificar qual. Tá dando uma travada aí, né, no céu. Voltou. É porque eu tive que reiniciar o computador aqui, aí como está Ah, conectado o tá. celular no computador, ele meio que travou. Mas Não, muito legal. basicamente é isso. A diferença principal é a questão de que o mentor ele tem um know-how e ele vai falar com base nas experiências dele. O coaching, ele não é. O processo de coaching, ele não é aconselhamento. Então, ele não vai te dar conselhos para a sua vida, ele vai te trazer questionamentos para que você responda e, com base nessas respostas, você consiga trazer clareza para a sua vida. Então, pelo menos a definição que eu tenho é essa. E também não é terapia, né? Acho importante falar, que as Perfeito. pessoas confundem demais. Isso é um ponto Gente, importante. tá dando eco meu, tá aparecendo, tô ouvindo. Agora não, agora foi bom. Acho que tá ok, para Então, mim tá que eu ok. ia, Vamos continuando aí, qualquer coisa o pessoal vai é, falando aí. que eu ia, que eu ia dizer que eu sou bem rígida com isso. Eu não aceito coaches que são descomprometidos, até porque eu tenho bastante gente que quer fazer coaching comigo. Então, eu faço uma seleção mesmo, mas desde o início eu sempre fiz. Então, já aconteceu pessoas que eu sempre sou muito sincera e eu falei que o que ela precisava, no caso, não era o coaching, que ela tinha que buscar talvez, se ela fosse aberta, um psiquiatra com acompanhamento de um psicólogo, né? Então, eu sei muito bem as diferenças, né? Muitas pessoas não conhecem, não sabem. Estou vendo até o Matheus falando que o coaching não serve para nada. As pessoas, elas gostam muito de criticar o coaching, né? Tem bastante vídeo na internet criticando, mas as pessoas criticam sem saber o que é. Uma grande diferença entre terapia e coaching, eu já fiz muita terapia também como paciente, né? Principalmente na infância. A terapia, ela foca no passado, né? As pessoas ficam falando do passado, dos problemas, o seu foco está mais nos problemas. O coaching, ele tem um foco mais na solução, né? E fala, ele vê aqui o momento presente e é o foco do momento presente para o futuro. Essa é uma diferença básica. E eu, como uma pessoa que fui paciente de algumas modalidades de terapias na minha vida, inclusive eu também já fiz curso de Reiki, né? E tenho várias amigas terapeutas. Bem, no meu caso, os dois são válidos para momentos diferentes, né? E para motivos diferentes. Mas chegou uma hora na minha vida que o coaching, ele que fez eu andar para frente, né? Eu, como cliente, coach, eu tive um coach e, nossa senhora, 10 sessões de coaching equivaleram assim, a 100 sessões de terapia. De o tanto que fez eu progredir, né? Porque ele tem muito esse poder de ação, te leva para sair mesmo da zona de conforto. Isso é um ponto importante. A questão da terapia, assim, né? Comentando novamente da minha irmã é psicóloga e ela faz a parte de terapia comportamental e assim, o principal, né? O coaching, o processo de coaching, né? Apesar dele acabar, assim, até na Febracis identificam muito bem isso. Apesar do processo de coaching não ser terapia, ele pode acabar tendo um viés terapêutico por mexer com a sua mente, com a questão de desenvolvimento pessoal e tudo mais, mas ele não é terapia. E assim, a questão é que a terapia ela tem que ser ela é exercida por um profissional capacitado, um psicólogo com formação, porque ele tem uma capacitação maior para lidar com determinadas situações, questões, existem doenças realmente, né? Patologia, isso é o ponto, questão de patologia. E é importante o profissional, o coach, também conseguir identificar
se o seu cliente está desenvolvendo alguma patologia. Porque se ele está no momento de patologia, ele não é o profissional adequado para lidar com esse cliente nesse momento. Ele pode até, digamos, em parceria com um psicólogo, exercer a parte dele. Mas, assim, nesse momento, o profissional mais adequado, quando se trata de patologia, e existem diversas patologias, tem a depressão, o TDA, né, o déficit de atenção, Hiperatividade, dentre hiperatividade, que assim, que não são para assim, o profissional, o coach, ele tem uma assim, ele vai até certo ponto. E aí, a partir do momento que se torna que se verifica, se analisa que é uma patologia, o mais adequado é indicar para outro profissional que seja um psicólogo ou até um psiquiatra, né? Dependendo do nível da patologia, né? sim. O Daniel E comentou uma aqui sobre coisa que eu sobre o queria marketing falar, digital. Sim, vamos falar. ah, É posso importante. falar? Sim, claro, pode falar. Ah, tá. Uma coisa que aconteceu que foi que muitos coaches se formaram na mesma hora, né? E aí, eu vou falar do marketing digital e do coaching ao mesmo tempo, tá? Então, por que que as pessoas também começaram a ficar com essa... Ah, nossa, você é coach, parou de levar a sério o coaching, né? Teve algumas coisas que aconteceram, né? Chegou no Brasil recentemente, não tem tanto tempo assim. Claro, tem os maiores coaches do Brasil, eles fizeram formação que em 98, mas poucos fizeram essa época. É mais assim, depois do ano 2000, 2005, depois disso, então é recente. Então veio tudo na mesma hora e ao mesmo tempo que as redes sociais também surgiram. O Facebook é de 2010, né? Então começou a ter muito coach. E aí parece que todo mundo é coach, mas não é bem assim. Uma outra coisa também que eu vejo que, por exemplo, você é formado em direito? Sim, minha É. formação Então, original é direito. é formado em direito, daí você tem a OAB, né? Eu sou engenharia, tenho o CREA. E aí tem os conselhos. O coaching, né, é um tipo de formação diferente. Não é graduação, não tem um conselho, uma ordem que cuida da profissão. É uma coisa mais independente, que no Brasil, né, ela não tem um conselho. Então, as pessoas migraram demais para a internet por causa que virou a forma de mostrar o trabalho, entende? O engenheiro, o dentista, as outras profissões têm outras formas de fazer isso também, mais tradicionais. E aí Perfeito. teve muito charlatanismo também, por exemplo, a pessoa tem uma página motivacional, ela fala que ela é coach, mas ela não é, de verdade. E aí acaba sujando a imagem desse profissional, Sim. né? Então, o nome em inglês não facilita. As pessoas no Brasil, quem fala inglês, né? Uma porcentagem minúscula da população fala inglês. Então, tem várias coisas assim, né? Que geraram uma rejeição, né? Um Né? mal Mas aí entendido. falando um pouco da parte boa e tanto com relação ao coaching, com relação às outras profissões, as profissões Existe. Tá dando voltamos, uma tá ok? travada. Aí, voltou. Então, e aí a questão que eu falei de colocar a cara a tapa e tudo mais,
nós estamos aqui, eu e a Aline, a gente está praticamente dando a cara a tapa. E aí vamos falar sobre a questão do marketing digital. É algo que nós estamos estudando, estamos agregando conhecimento, e aí a questão de explorar, né, esse ambiente do digital, né? E aí eu jogo a pergunta para você, Aline, Pode falar. até por todo o seu estudo e tudo mais. O que você colocaria para as pessoas que querem explorar esse ambiente? Quais seriam os primeiros passos para que elas comecem a explorar de uma forma adequada esse Tá, no ambiente? marketing digital, acho que assim, começa com ela tem que olhar para ela. O que que ela quer? Ela quer ter uma marca pessoal, o nome de uma marca, ou ela quer por o nome próprio dela? Ela vai por imagens, fotos dela, ela vai ter coragem de fazer vídeo. Qual que é o objetivo? Que cliente que você quer atrair, né? Que no marketing digital chama avatar. Qual que é o público ideal? Então, tem que tomar essa decisão. Igual a sua página tem um nome de marca, como se fosse, né? Conquiste o sucesso. Poderia estar Regis Menezes. Tudo tem ponto forte, pontos positivos e negativos. Uma página minha é o meu nome, eu acho que cresce mais devagar. As pessoas têm mais um pé atrás quando elas veem outra cara, ao mesmo tempo que é bom também. Porque para comprar meu produto ou meu serviço, é legal que ela confie em mim. Então, se eu faço live, ela tá me vendo aqui ao vivo, eu sou desse jeito. Eu gravo vídeo, então ela conecta comigo mais fácil. Só que a página, ela cresce uma velocidade um pouco menor, porque você precisa conquistar a confiança. Então, acho que a pessoa tem que definir a missão dela, o que que ela quer com a página, né? E aí, E assim, lógico. assim, Pode falar. só colocar assim, até pontuar, eu acho que isso daí também é muito pessoal, é muito de tentativa e erro, é muito de explorar ambientes. Eu vejo, por exemplo, e eu falo assim, por exemplo, o perfil, né, o Conquiste o Sucesso, ele é um perfil que existe desde 2016. Naquela época, a maioria dos perfis, eles eram impessoais. As pessoas criavam perfis assim como marcas. Hoje se fala mais em colocar o nome. E aí tem um parceiro lá que que faz parte da liga, que hoje o perfil dele está como eu.Bruno César, né? E o perfil dele, antigamente, ele Aham. tinha um outro nome, que era um nome de uma marca. Então tem muitas pessoas migrando. Então, nada é assim, tipo, às vezes uma coisa que funciona, isso eu falo, cara, de páginas gigantes, assim. Às vezes uma coisa que funciona numa página não funciona em outra, porque o público é diferente de uma página e de outra. Então, é um universo muito interessante a se explorar. A dica que eu posso dar, assim, para quem quer entrar nesse universo do marketing digital é, primeiro, estudar os temas, estudar tudo que está envolvido com relação a isso. E mesmo, independente da sua situação como profissional, assim, se você deseja terceirizar determinados trabalhos, é importante você ter um conhecimento. Para que, se por acaso, até para que você consiga formar o que você falou, né? Que são pontos. Conseguir entender o seu público-alvo, isso é muito importante, e entender quem é você dentro desse universo, né? O que você quer explorar. Eu, por exemplo, Regis Ter o Menezes, nível. o perfil ele é o Conquiste de Sucesso, mas por alguns motivos. Ele se desenvolveu dessa forma, né? E ele criou determinada autoridade por esse nome. Então é algo assim, pô, tipo, tem um logo, então tem determinadas coisas, por exemplo, uma coisa importante você ter uma marca, então ter um logo é legal você ter. E se você não sabe fazer, tipo, ou você aprende, tem o Canva, que é muito simples de você usar, ou então você pode colocar para uma pessoa, um profissional de design, um designer digital, ele consegue desenvolver um logo para você. Então, é importante você deixar sua marca, né, em determinados pontos. Então, isso Sim, daí são algumas questões. Questão de consistência, é importante você estar sempre presente. Então, questão de postagem.
isso aí é um ponto que eu coloco para todo mundo, assim, que me pergunta primeiros passos e tudo mais, eu falo, pense que você para você chegar nas pessoas, você tem um intermediário que é o Instagram. O Instagram, para ele gostar de você, você tem que interagir bem com ele. Então, quanto mais regularidade e constância você tiver, mais o Instagram vai entregar as suas postagens para o público. Utilizar de forma correta as hashtags. As hashtags, elas Verdade. fazem com que a sua postagem chegue a pessoas que não te seguem. Então, é uma estratégia que você tem a utilizar para que a sua postagem chegue a pessoas que não te seguem. Então, são pontos, assim, tem muitas coisas, e aí cabe, tem cursos gigantescos de marketing digital, então não cabe aqui numa live de menos de uma hora a gente falar sobre todas as estratégias. O Eu ia falar do Ibrevela, ele falou sobre a questão de copy, né? copy é importante. Sim. Você ouviu? Conseguiu ouvir? Não vi, travou aqui. Ah, tá. Eu comentei que o nicho é muito importante no coaching, mas não só no coaching, né? Você não ser generalista, começar a falar de tudo, né? Você escolher um assunto que você vai abordar. Ou mentalidade Isso. 24 horas, tá aqui. E eu, no caso, escolhi o coaching de produtividade, só que eu escolhi o produtividade pessoal, porque eu já era life coach, que é coach de vida. Eu já era life coach. E eu prefiro, no momento, trabalhar com pessoas, porque eu poderia ser coach de produtividade dentro de empresas, né? Ajudando equipes de gerentes, diretores de empresas. No momento, eu sou coach de produtividade pessoal, então ajuda a pessoa mesmo a otimizar o tempo dela, a produtividade dela no trabalho, nos estudos, né? Tem muito concurseiro também que me procura. Sim. Igual Então, você e tem aí um, essa questão de... né? Isso. Travou aqui, eu não ouvi a última coisa que você falou, mas você estava falando sobre nicho, né? Sim. Oi, você Tô tá me ouvindo? Tá. mais ou menos. Agora a gente já também tá chegando ao fim, assim, do tempo, né? São 3h52. Isso. E aí, e assim, tipo, o que eu gostaria de falar, só para finalizar, até o Ibre Vela ele falou sobre questão de dicas de copy. Cara, tipo, a principal dica que eu posso dar para qualquer tema é estude, leia. E isso eu acho legal, assim, seguir, usar as redes sociais a seu favor. Seguir as pessoas certas. Tem perfis incríveis aí que falam sobre copy. E aí não cabe nem a mim, assim, tipo, listar, porque são vários, e até seria injustiça eu falar de um e deixar os outros, assim, né? Uma coisa que eu falo, que eu acho interessante, essa questão de comunidade, é importante se você criar networkings, assim, parcerias são importantes para você se desenvolver dentro das redes sociais, então aí até eu faço um convite para quem quiser conhecer mais a Liga Motivacional, me manda um inbox, eu mando um inbox para a Aline, para que a gente pode falar melhor sobre essa questão da Liga. Isso Isso. mesmo. No domingo, até finalizando assim, no domingo eu vou fazer uma live com o Rogério, provavelmente às 9 da noite a gente vai falar sobre algumas questões que são relativas a tanto do meu conhecimento quanto do dele, né? Mas a gente vai falar bastante sobre a Liga Motivacional também. Então, assim, cara, tipo, busquem, e isso é até um ponto importante, assim, primeiro, busquem a sua essência, vejam o que vocês querem fazer nesse mundo, porque nós temos temas para tudo, assim, e não tem esse lance, assim, tipo, isso não vende. Cara, essa é a maior desculpa que você pode dar, não vou falar sobre isso Verdade. porque isso não vende. Na internet se vende de tudo, você tem pessoas fazendo
ficando milionárias vendendo coisas que você nem imagina, assim. Então, pense que você tem um universo muito grande, assim, para se desenvolver. E seja como coach, como profissional liberal, seja como vendedor, é, assim, a gente está entrando no universo digital e eu sempre uso essa frase do Bill Gates, né, que ele fala que no futuro existirão só dois tipos de negócios, né? Os que estão Sim, nas mídias, os que estão no digital e os que não existem mais, os que estão fadados à falência. Estou parafraseando ele, né? Porque não é exatamente essa frase que ele utiliza, mas que eu acho interessante. Cara, então, 3 pontos que eu coloco aqui. Identificar o que você quer dentro desse universo, o que você quer falar, qual que é o tema que eu quero abordar. No Conquista de Sucesso eu falo muito sobre questão de empreendedorismo e também sobre questões motivacionais, que eu entendo assim que até um papel social da Liga, do Conquista de Sucesso é trazer mensagens assim que façam com que as pessoas fiquem bem durante o seu dia, assim, né? Tenham uma reflexão positiva sobre o que elas estão passando nesse momento. Então, esses são pontos que eu abordo, mas que trazem para mim pessoas de determinado nicho. Então, aí a Aline, ela aborda determinados pontos que acabam trazendo pessoas que estão interessadas naquilo que ela tem a dizer. Então, você vai criando um mercado dentro daquilo que você se propõe a fazer. Então, esse é um ponto importante, assim, né? exatamente. E agora na quarentena, né, as pessoas podem aproveitar esse tempo para aprender novas habilidades e fazer testes, né? Não ter medo de errar, não ter medo de falhar, aprender com os erros, né? E você não precisa de dinheiro para começar. A massa do marketing digital é isso. Você pode Isso é muito começar com zero importante. reais. Só com força de vontade você começa. Exato. É só ter uma conexão com a internet. Exatamente. Só ter uma conexão, sabe? E força de vontade, usar os seus conhecimentos e experiências para agregar na vida das pessoas. Muito bom. Eu queria dizer que quem quiser baixar meu e-book sobre procrastinação, com dicas práticas, exercícios para você vencer a procrastinação, tá lá no link da bio, tá? Quem quiser, é gratuito. Aliás, é uma isca digital, né? Para quem é do marketing digital, aproveite. Ó, tá dando umas travadinhas aí. O seu crescimento pessoal. E aí é muito trazendo para esse universo do coaching, assim, né? Busquem sempre, cara, tipo, autorresponsabilidade, pensamento positivo, é, assim, foco no seu desenvolvimento pessoal. Isso são 3 pontos que eu quero colocar para finalizar. Perfeito, perfeito. Muito bom, então. Agradeço a todo mundo que está assistindo aí. Quem ainda não me segue, e se curtir coaching, desenvolvimento pessoal, produtividade, começa a seguir, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Regis, muito obrigada. Foi ótimo. A gente falou de um tema aqui, né? Uma junção de assuntos que eu acho que é inovador. Fiquei muito feliz Isso. com essa live. Perfeito. Não, foi muito bom. Acredito que, espero, né, que tenha esclarecido aí o pessoal. Acredito que foi muito bom, assim, estou vendo aqui a Valdeci está comentando aqui, né, que é iniciante no mundo digital, achou muito valiosa essa live e precisa de ajuda. Cara, tipo, entre em contato com a gente, com a Aline, comigo, e no que a gente puder ajudar, estamos aqui sempre de portas abertas. Com certeza. Beleza? Então é isso Respondendo aí. lá no Agradecer novamente aí, Aline. Foi muito bom o tema. Acho que isso, cara, tipo,
é muito valioso realmente falar sobre esses dois universos, porque muitas pessoas elas não conhecem e acabam estigmatizando, né? Então, eu acho que cumprimos nosso papel social. E é isso aí, eu quero Isso dizer, mesmo. siga nossos perfis, continue acompanhando. Uma coisa importante, a audiência que está aqui nesse momento, que está nos seguindo, cara, interajam, porque uma das coisas que existe quando a gente fala de Instagram é a questão do algoritmo. E o algoritmo é algo assim que vai fazer com que a sua postagem seja entregue para mais pessoas, as que não te seguem, mesmo as que te seguem, né? Então, é muito importante que vocês interajam com as postagens, assim, curtam, comentem, compartilhem, porque é só assim que nós conseguimos fazer com que a nossa mensagem possa impactar cada vez mais pessoas. Exatamente, agradeço. Quem quiser conhecer também meu canal do YouTube é Aline Osório com S, tá? Vai lá que Perfeito. eu não poupo conteúdo, não. Eu deixo muito conteúdo. Show. Show de bola, Beleza. então. Gente, bom feriado. Resto de feriado aí Verdade, para bom você, feriado. né? Tchau, Regis. Brigadão. A gente se fala. Tchau, abração, Aline. Falou, tchau, tchau. Tchau.